Pueden levantar la mano si quieren para hablar y les doy la palabra. Olá, sou Ângela, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quero me desculpar, cheguei atrasada, me embaralhei com o horário, eu vi 4 horas, mas só que aqui, ainda agora que são 4 horas, e acabei chegando atrasada. Me desculpe. Essa questão dos índios, do trabalho indígena, das grafias, da apropriação, é uma coisa que eu acho bastante confusa. Em 2016, eu passei o ano de 2016 trabalhando com a tribo Caduel, com essa etnia. Recebi uma artista muito talentosa da aldeia, ela sonha era pintar em tela e ela queria ter essa oportunidade. Eu recebi ela no meu ateliê, ela ficou. Eu fui até lá, dei oficinas lá e tudo. Mas essa coisa de incorporar e até de você levar conhecimentos, é uma coisa tão polêmica, porque, por exemplo, eu recebi ela no meu ateliê, eu trabalho com colagem, meu trabalho é extremamente colorido. Quando eu fui recebê-la, eu tirei todos os meus trabalhos das paredes e enchi as paredes de telas em branco. Recebi ela com a mesa que eu tinha no ateliê, eu cobri com uma tela em branco. A única informação que eu deixei exposta era um livro do Darcy Ribeiro, sobre a experiência dele com os índios Caduel, quando ele esteve aqui no estado e na aldeia. Né? É um livro sensacional, com registro das grafias e tudo. Né? E foi muito legal que a mãe dela descobriu uma foto da avó ali naquele livro. A avó era viva quando o Darcy Ribeiro esteve, e foi muito legal. Eu fui extremamente influenciada, tive um período que eu fiz várias pintura em couro, por conta dessa experiência. Mas muita gente me olhava com hostilidade, como se eu fosse macular o trabalho da Adriele, como se ao expor a Adriele ao convívio comigo, e ela não é uma boba, ela é uma menina que usa celular, hoje ela faz faculdade de Direito, ela não é uma boba, é uma moça normal, né? E falavam comigo como se eu estivesse roubando uma ingenuidade dela, né? Ao expor a um outro, a condição de pintar em tela, né? E o que ela pintava, ela escolhia, ela tem uma mão maravilhosa, faz os grafismos maravilhosos. Na verdade, ela que me influenciou a beça, mas eu fico muito penalizada com isso, porque vai gerando uma coisa que qualquer benefício que você queira levar para a aldeia, qualquer condição de ensinar uma outra maneira de trabalhar, é vista como se você estivesse estragando aquela cultura, o que não é verdade. O que não é verdade. Então, o que acontece? A cerâmica deles é extremamente frágil, porque eles acabam não dando condição da gente ensiná-los uma maneira de queimar melhor aquela cerâmica, para que ela, por exemplo, chegue a São Paulo, que essa cerâmica chegue a Nova York, para que eles consigam ter um reconhecimento por aquele trabalho, né? Que eles consigam usufruir, né? E ter uma vida melhor com o trabalho deles mesmo, né? Então, eu fico muito penalizada, porque você acaba deixando de acessar o lugar, você acaba deixando de levar as coisas, porque você é massacrado. Sim. Né? O dia que eu fui na FUNAI aqui com ela, o cara quase me bateu, sabe? Como se... Sim. Né? Uma coisa Porque é uma horrível. ideia, né? Relato, assim, Ângela, que é muito legal. É uma ideia mitológica, né? Uma mitologia construída Exatamente. de uma imagem que se quer dizer que se constrói, que se tem que preservar, sabe? Bom, né? Não, acho que eu Eu tô só aqui. queria fazer esse relato dessa Claro, experiência. claro, super legal, Ângela. Eu acho, né, bacana você trazer isso. Acho que essa relação, como é que os outros lidam com isso, é um problema para os outros, não precisa ser para a gente, né? Mas, ao Não, mesmo mas o tempo... problema é que nesse tempo que nós estamos vivendo, em que tudo que você faz é julgado, Sim. eu particularmente ligo a mínima.
Mas, por exemplo, uma atitude dessas, mal interpretada, pode te queimar grandemente, entendeu? De uma maneira, não é que eu vou me ofender com o que eles pensem, nem quero que eles me admirem ou gostem do que eu faço, mas acaba gerando para você um problema que você acaba mal visto em outras situações e boicotado em muitas coisas, porque fazem uma leitura equivocada daquilo que você está pretendendo, né? Mas é só essa minha preocupação, assim, mas só queria relatar. Eu queria só destacar uma coisa que eu achei legal da sua fala, que você meio que, né, começou falando de como você iria ensiná-la, né? Assim, você, né, trouxe ela para um espaço onde você ia ensiná-la e que você, na verdade, acabou aprendendo. Né? Sim. Então, olha como legal essas inversões. E também, eu não sei se tem alguém, né, de alguma etnia aqui também que pode falar, né, a partir do seu ponto de vista, porque, de certa forma, eu estou falando de um lugar também branco, né, assim, né, de colonizador, porque eu não consigo identificar nas minhas raízes a minha etnia indígena, né? O meu sobrenome, ele é alemão, né? Assim, várias pessoas aqui também. E acho que só para, enfim, para finalizar, eu acho que o mais interessante é quando a gente se coloca numa posição de contaminação, sabe? De abertura a se contaminar. E a entender os outros códigos, os outros jeitos de vida. A gente teve aqui uma conversa com o Ney Chacriabá, da etnia Chacriabá, e que ele relatou uma coisa para a gente, que eles são ceramistas também. E aí, assim, gente ligando assim, olha, adorei a tua cerâmica, só que assim, eu quero 1000 peças para daqui a um mês. Aí o cara assim, não tenho, né? Ele falou, não tem como fazer. Não vai ter como. Eu falei, não, mas por quê? Não, porque eu tenho a minha vida, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Não, mas aí você vai ganhar dinheiro, é você contratar alguém para cuidar para limpar a casa, né? Assim, porque eu quero muito, né? Teu trabalho vai para longe, né? Um pouco naquilo que você falou um pouco, Ângela. Eu só estou destacando que às vezes a gente tem uma lógica também de sucesso, né? De modelo, né? E que às vezes, cara, é a nossa visão da coisa, né? E aí às vezes o outro tem um outro estilo, vai fazer uma outra construção, né? Eu acho muito legal quando, né, eles vêm e se apropriam e aí estão na faculdade, estão fazendo aí um curso e daqui a pouco vão ser profissionais não só das artes, né, em qualquer outra área e vão atuar a partir desse outro ponto de vista, né? Mas obrigado. A grande dificuldade financeira que eu vejo do sucesso, eu não falo nem em termos de sucesso, de produzir 1000 peças e nada disso, mas de ter as condições mínimas básicas de comprar um produto de higiene para si. Sim. Isso é desumano. Poder comprar um shampoo, sim. Coisas básicas. Porque é uma coisa muito louca. Eles têm 89 mil hectares, só que esses 89 mil hectares são concentrados na mão de 3, 4 líderes que arrendam escondido para fazendeiros e usam esse dinheiro unicamente para si. E as pessoas da aldeia vivem na miséria absoluta. Né? Eu falo em termos da pessoa conseguir fazer o seu trabalho dela, no tempo dela, que sejam 3 peças, mas conseguir vender por um preço justo e ela ter a dignidade de poder fazer as coisas dela, sabe? Não coisa de grande escala, só nesse sentido. Tá bom, obrigado, Ângela. A Lara falou um pouco ali no chat, né, Lara? Não sei se você quer falar disso que você trouxe ali. Oi, boa tarde. Não, eu comentei sobre o trabalho do Denilson, eu sou uma grande fã dele, e tem uma das colagens dele que eu gosto muito, que é uma colagem que parece que é de uma série semelhante à que você trouxe dessas novas, sim, que tem uma mulher indígena sentada e como se ela estivesse manuseando alguma coisa, e o Bambi, do filme da Disney. E aí tem no site dele e tal, e aí ele falou essa frase, né, que é: e se o que me resta são ruínas e reproduções em massa do que já foi o meu território, te dou o direito
me dou o direito a editar filmes antigos e ampliar, recortar, jogar ácido, ou talvez até roubar Man-Ray, sem deixar nada claro. Pego vísceras, sangue, cinzas, recortes coloniais e mixo. Depois sirvo a quem quiser esse mingau cínico e nauseante. Eu achei isso fenomenal e eu acho que é uma forma muito interessante de se pensar, principalmente a partir da construção que você trouxe, né? Do movimento Tropicália e tudo mais, dessa coisa enquanto colônia, né? Enquanto colonizados, como que a gente pode utilizar a arte, né, nesse mesmo sentido, né? Sem essa apropriação colonialista, né? Sem reproduzir nas nossas práticas, pensando nós enquanto agentes ocidentais, né? Enquanto não participantes dessas outras ontologias, mas entendendo-nos enquanto Sul, né? Entendendo-nos enquanto Latinoamérica, enquanto Brasil, e como que a gente consegue, sei lá, extrapolar isso, né? Achei uma forma muito interessante de se falar e se fazer colagem, sabe? Eu sou arqueóloga também, então, eu sou arqueóloga de formação, na verdade, arqueóloga antes de ser colagista. Então, para mim, essas coisas são muito interessantes. Dentro da arqueologia, a gente tem o conceito de estratigrafia, né? Que é o perfil de terra que, quando a gente escava, cada camada tem um tempo diferente, né? Essas camadas podem estar reviradas ou essas camadas podem ser dentro de uma cronologia linear, e aí a gente entende que o que está mais embaixo é mais antigo, que a gente está cavando, né? De cima para baixo. E eu acho que isso aplica muito bem às colagens, porque a colagem está trabalhando com essa estratigrafia misturada, né? Com essa coisa de se sobrepor camadas, se sobrepor tempos, né? Materialidades distintas. Então, foi meio... E eu achei que a fala do Denilson passa por isso também, sabe? Então, foi por conta disso que eu quis trazer para a gente observar. Super legal, Sara. E eu acho que o Denilson é, assim, um rapaz jovem, né, assim, artista e pensador, assim, né? Ele tá querendo pensar junto. Ele tava, eu achei tão legal. Ele estava entrevistando o Krenak, né, no Roda Viva, que teve, né, assim, no programa Roda Viva, né? Infelizmente no Dia do Índio, né? Ainda esse mito do Dia do Índio, né? Mas assim, tudo bem, né? Usamos isso para colocar o Krenak no centro do debate e o né, Denilson ali perguntando para ele, e até meio titubeando assim, o Krenak super ajudando. Não, ô Denilson, não entendi essa pergunta, tal, né? Então ele acho que está pensando muito atualmente em como o que é ser índio hoje, né? Um pouco daquela pergunta da Arissana Patachó, né? O que é ser índio hoje e como é que a gente pode misturar essas coisas? Como é que a gente pode... É possível isso? E eu acho que essa resposta é uma resposta que eu conecto, né? Assim, da antropofagia do Oswald, né? Dos tropicalistas e do Mangue Beat, que eu acabei não falando, né? Que eu queria ter botado ainda, mas eu acho que é uma noção interessante da gente se pensar enquanto pertencente a um território. Estamos num território. Assim, o Mangue Beach era isso, né? Estou aqui na lama, né? Mas eu estou conectado ao mundo. Eu estou com o pé na lama, mas com a antena na cabeça. Só que esse processo, ele é um processo de autodescoberta e de se rever enquanto, né, enquanto história, historiografia, né? Pensando um pouco nessa noção que você trouxe da arqueologia, que eu acho que aí eu né, não gosto de pensar uma história nesse sentido linear, né? Nesse sentido de, né, para mim não, a história não está assim, né? A gente está o tempo todo revendo e refazendo essas reconfigurações para a gente nos entender. Então, nos entender latino-americanos, né? Nos entender mulher, nos entender trans, nos entender indígena, nos entender todas esses outros, né? Inclusive nos entender branco, né? Homem, né? No lugar de onde a gente fala, né? Então eu sei que esse lugar que eu abro aqui de conversa com o que é ser indígena, né? Ou o que é ser mulher, o que é ser negro, o que é ser negra,
é um lugar que eu consigo falar até um certo momento, né? Só consigo falar numa impossibilidade de falar, né? Nunca vou conseguir experienciar o que é acordar de manhã e ter que pensar o que eu vou vestir porque eu posso ser assediado, né? Assim, isso não está nessa minha vivência dessa vestimenta, mas eu ainda acredito que isso não me impossibilita de tratar desses temas, de me sensibilizar. Na verdade, me joga uma responsabilidade a mais, né? Demorou para a gente, né? Eu pensar nisso, né? Eu fui pensando, né? Assim, inclusive na vida eu fui pensar nisso depois de muito tomar na cabeça, né? De muito me questionar, né? Ou de ir, né? Assim, de tentar dar aula para um outro, sabe? Lá um pouco pensando na experiência da Ângela, né? Assim, que se abriu para um outro, né? Eu também me lembro da minha formação. Eu fui dar aula na favela de Florianópolis e não entendia por que a criançada não estava querendo aprender fotografia, que era tão importante. Tá, mas quem é você? O que você está fazendo? Sabe, não sabe nada do nosso rolê. Você quer ensinar de fotômetro, né? Obrigado, Sara. Tem mais perguntas no chat, eu acho, não tem? Ah, legal, Eric. O Eric já saiu. Tem. Laura levantó la mano. Opa, Laura. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, se hola. escucha súper. ¿Sí? Ok. Boa tarde. Pretendí hablar en portugués porque hace mucho aprendí, pero la verdad es que creo que mejor no. Entonces, Vale. creo que no va a ser muy buena idea, pero bueno, me parece muy importante hablar, digamos, como de este tema, porque creo que es una de las tendencias más importantes a nivel América Latina. Creo que marcó un antecedente muy importante para el desarrollo del arte latinoamericano. Yo, bueno, estudié algunas materias en la facultad que tenía que ver con el arte latinoamericano y la estética, y lo que más remarcaba nuestro maestro de aquel entonces era justamente que había un discurso no solo artístico, sino político propio en la antropofagia. Creo que es una de las cuestiones como más importantes porque también dejó como un sello para el desarrollo del arte latinoamericano y también hizo que dejáramos de ver a Europa como un modelo. Digamos que ya venía introduciéndonos de mil y un maneras el pensamiento colonizador que aún existe en nuestros países, pero dejó sentada una base muy importante para que justo miráramos hacia adentro de nosotros, hacia adentro de Latinoamérica, hacia adentro de nuestros países, hacia adentro de lo que podíamos hacer. Y digamos, ahorita me queda un poco más claro su relación con el collage, ¿no? Yo la verdad es que no conocía a algunos artistas contemporáneos, ¿no? Que hoy estuve viendo porque tiene poco que empecé con el collage y pues sí, digamos, he tomado como un poco de la parte teórica, pero obviamente ha sido más la cuestión práctica. Y me parece muy importante porque también vemos discursos como lo que presentabas al final, donde quieren, digamos, como volver a apropiarse de un discurso liberador, ¿no? Justamente para decir, bueno, ahora nosotros también queremos que haya una cuestión ética de libertad, vamos a tomar en cuenta las diversidades, los indígenas, las mujeres, ¿no? Con una cuestión totalmente de consumo. Entonces se me hace muy importante hablar de estas teorías porque creo que evidentemente en América Latina vivimos momentos de mucha convulsión en muchos sentidos que la pandemia ha venido justamente como a marcar aún más y que finalmente esto que estamos haciendo con el collage, tanto los espacios como las reuniones, como la cuestión de la creación, también son una respuesta, también son resistencia. Entonces, se me hace muy, muy importante hablar de este tema. La verdad es que recordé como muchas cosas que en algún momento tuve la oportunidad de estudiar ya hace tiempo, que solo fueron, digamos, materias, no propiamente, digamos, como carrera, ¿no? Y pues bueno, agradecer muchísimo el espacio. La verdad es que
de repente sí tenía como mucha tentación de hablar en portugués, pero la verdad es que me costaba como un poco, entonces aprecio muchísimo que se tomen pues el tiempo de hacer esto, también la calma con la que nos estás explicando, el hecho de que también vinieran cosas en español, creo que de repente sí nos facilita un poco las cosas y pues espero que sigamos justamente hablando de eso para no caer en la trampa de estos nuevos discursos que pretenden apropiarse de los espacios que en algún momento ya habíamos ganado. Muchísimas gracias. A ti, Laura. Gracias por tu charla e não hace falta falar em português. Pelo menos para mim, eu entendi tudo. Obrigada. Espero que você tenha entendido também. Que bom. Eu não, enfim, não entendi nenhuma questão, Laura, né? Mas se você queria fazer alguma questão, exatamente. Mas eu concordo muito com tudo que você falou nesse movimento da gente se ver, né? Conseguir se ver aqui melhor para descolonizar. Esse movimento, eu acho que é fundamental, né? Esse movimento de se apropriar também, né? Das imagens. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência, né, desses atos, das subversões que estão nesses atos, né? O que a gente faz? Eu acho que isso o tempo todo a gente faz isso meio na prática, né? Mas é legal pensar filosoficamente, né? Assim, o que isso pode reverberar, né? O que é cortar uma imagem e as coisas que estão por trás. Eu queria ler a pergunta do Antônio, que eu não consegui ler ainda. Eu quero responder porque eu preciso ler. Na concepção da arte collage, há uma relação direta da desconstrução, da decomposição da realidade do produto do fotógrafo para uma realidade, para uma nova realidade. Pergunto, essa relação é uma antropofagia contemporânea? Cara, Antônio, eu acho que assim, há uma... Não só do fotógrafo, né, o produto das imagens. Eu vejo que a colagem ela vai trabalhar com esse deslocamento dos sentidos, o deslocamento dos espaços, né, e das coisas que estavam ali. Então, você vai ter uma foto de uma modelo numa praia, num céu azul. E, às vezes, a gente vai recortar o céu azul, porque eu quero só o azul, né? Então, você vai deslocando as coisas de lugar, né? Ou, às vezes, você pega ali aquele objeto, aquela foto, né? E aquela entidade ali, e, às vezes, tem até dificuldade de recortar, né? Assim, recorta ali aquela forma, e ela está tão bonita, né? Assim, ai, que legal, vou só botar num outro fundo, né? Eu acho que isso, às vezes, a gente até se prende demais a algumas formas. Eu gosto muito quando eu faço um recorte, mas eu faço com estilete, e aí eu cavo umas 2, 3 folhas, e aí se cria um outro recorte que eu nunca teria feito se eu fosse no consciente. Então, eu gosto muito desse tipo de desconstrução que a colagem propicia, sabe? Eu vejo que é uma antropofagia no sentido da gente comer o outro, pegar essa outra coisa, mas nesse ato de comer tem que haver alguma transformação, sabe? Você tem que deslocar alguma coisa. Eu acho que às vezes a gente até é muito purista, sabe? Assim, muito, né, preza às vezes muito mais por uma boa forma, uma boa composição, do que às vezes por uma desconstrução mais geral, sabe? Então, enfim, foi um pouco que eu pensei na tua pergunta. Bacana, ajuda a pensar. Ajuda, porque na realidade quando eu perguntei, Marcelo, é assim, na realidade o mundo contemporâneo, a fotografia se tornou um protagonismo da existência dos indivíduos, né? Ninguém consegue mais olhar para trás, frente, cima, baixo, lado, se não for relacionado, impactado por imagens, né? Eu costumo até dizer que há mais imagem do que semente de arroz no planeta.
o semente de feijão, ou sei lá, acho que é mais e mais do que grão de areia, que é uma certa metáfora, né? Porque é imagem para todo quanto é lado. E aí o colagista, na realidade, me pergunta, será que é de fato um ato antropofágico? Mas interessante você falou que, assim, na verdade, eu acho que o ato é esse deslocamento, né? Eu acho que me fez pensar aqui já por outra vertente já, nesse aspecto. Porque quando lá atrás, né, vamos dar aqui, no começo do século, as imagens eram muito raras, digamos assim, eram poucas imagens. Então, nossa, o artista fazer ali uma interferência, de fato, era um impacto. Hoje, é tanta imagem que onde é que você tem que realmente causar esse que você falou agora, esse, entre aspas, aqui, esse estrago aqui no sentido da irreverência, né? É isso, assim, são questões Ótimo. que eu fico sempre dialogando para ver se eu encontro alguma reflexão que me dê um caminho, mas é isso. Legal, Antônio. E eu te faço uma segunda provocação. Você falou, né, há tanta imagem nesse mundo, né? Eu provoco a gente também, né? Há tanta colagem já, né? Por que eu vou fazer mais uma, sabe? O que a minha vai, sabe? O que eu tenho de diferente para fazer de colagem que não foi feita, né? Porque também há uma certa Bacana. multiplicidade, né? Provocação Obrigado. boa. Obrigado, Ótima. Antônio. Obrigado. Mariana Veras. Um pouquinho do movimento Mangue Beat, mas o que? Eu não sei. O que você sabe do Mangue Beat? O que você quer saber mais do Mangue Beat? Não, então, na verdade, eu queria ouvir, assim, a relação dele com todo esse processo, né? Porque eu entendi o que você falou da questão da lama e tal, mas eu acho que também tem outros aspectos, como a elevação assim, colocar em si uma região do Brasil que não era, demorou muito para ser vista como culturalmente rica, né? Eu digo isso porque eu sou uma recifense bairrista. Então, eu tô sempre puxando cordinha pro meu estado e para as minhas coisas. Daí, assim, eu queria saber mais, porque, na verdade, o Chico Sainz ele começou o movimento, né? Ele colocou como Recife para o mundo, como se fala muito, e eu acho que foi exatamente isso. Foi uma mistura de vários ritmos que já existiam aqui, né? Uma junção, um mix, e pôde, assim, apresentar para o resto do Brasil e do mundo a nossa cultura. Não, mas eu concordo muito e que bom que você falou que você é daí, assim, né? Na verdade, eu precisava ouvir você falando, né? Mas obrigado por, né, você ter falado aqui melhor também, porque é isso, você sabe dessa importância, né? Eu acho que o que eu identifico ali como fundamental eu vejo como esse movimento de novamente se descobrir, novamente entender as potencialidades e uma abertura para o outro, né? Assim, uma abertura para o hip hop, sabe? Assim, maracatu e hip hop junto, né? Assim, porque o hip hop também é repente, né? Que também é nosso. Mas esse diálogo é um diálogo, acho que assim, de absorção, sabe? Uma absorção crítica, mas é absorver. E aí, a treta que eu acabei não falando um pouco, né, dessa treta, que é a treta da Chico Sainz com Ariano Suassuna, né, assim, porque Ariano Suassuna vem numa ideia de pensar uma identidade nordestina, né, de toda a questão do quinteto armorial, né, de uma poesia, há uma defesa, né, há uma valorização, uma busca pela valorização. Isso é muito legal no Suassuna. Mas eles tiveram um embate, né, porque ele, né, a ideia de valorização para o Suassuna está pautada nessa ideia de identidade fixa, né? De uma coisa que se protege, uma identidade que se fecha, né? Para se proteger. E eu acho que o Chico Sainz é o inverso nesse sentido, né? Uma identidade móvel, que se protege porque é móvel, porque é mutante. E aí, nessa conversa com o outro, é que você enxerga as suas coisas
e constrói uma terceira coisa, sabe? Marcelo, antes que a minha internet caia de novo, daqui a pouco ela cai de novo pela 80ª vez, eu acho que eu estou pegando a história sempre andando. Eu acho que tanto um movimento conservador como o Suassuna, e tanto um movimento tão amplificador quanto o do Chico Science, eles são importantes e complementares, né? Então, voltando à questão do índio, existe uma desinformação, nós somos desinformados sobre nós mesmos, e isso nos dificulta enxergarmos cada região, cada cultura, são muitas culturas. Então, essa dificuldade, por exemplo, com indígenas, as pessoas os colocam numa posição no momento, depois elas trocam esses indígenas de posição em função de outra situação que elas estão querendo defender ou atacar, e, na verdade, não há uma voz bem fundamentada que os coloque como eles são hoje. Agora, o mais importante de tudo, eu acho, que é a gente entender a cultura deles, né? Aquela parte conservadora, conservada, e essa mistura, como a Ângela disse, a moça tem telefone celular, é antenada, não é boba, mas, ao mesmo tempo, ela tem, na essência dela, a cultura. Então, eu já pensei em fazer colagem com indígenas, mas eu me senti invasora por causa da minha baixa fundamentação teórica. Eu li uma coisa ou outra do Darcy Ribeiro, há um tempo desses eu li Hans Staden. Hans Staden é interessante a gente ler e ver que essa antropofagia dos indígenas tinha um sentido. A nossa também tem que ter um sentido. Eles não comiam uns aos outros por bobagem, eles tinham uma razão para comerem os outros, né? Então, essa antropofagia da gente também tem que ter um sentido para a gente na hora da colagem, e isso é que vai dar um significado. Mais uma colagem, vou fazer mais uma colagem. Na verdade, o que eu ando entendendo, faz muito pouco tempo que eu ando cortando e colando, na verdade, o que eu ando entendendo é que antes de eu pensar na minha postagem, eu tenho que pensar sobre o que eu sei daquilo que eu estou querendo, sobre aquilo que eu estou querendo colar e qual o significado transformador para mim. Então, cada colagem, ele tem essa antropofagia, essa coisa de me modificar, de eu estar comendo alguma coisa e transformando em outra, que tem que me melhorar, sobretudo como ser humano, e de quebra, quem sabe também como colagista, né? Que eu não me intitulo como tal, eu me intitulo como uma pessoa que corta e cola. Então, eu acho assim que a gente tem que dar valor no movimento conservador, porque senão as coisas também vão se perdendo, as essências das culturas vão se perdendo, e continuar valorizando o science, que é genial, né? É a atualização, é a expressão do que vem acontecendo no mundo. Eu, por exemplo, eu nasci em São Paulo, no interior de São Paulo, mas por causa do contato com família materna, eu me sinto muito mais nordestina, vocabulário, alimentação, mas eu não deixo de ser paulista, eu não deixo de ser brasiliense porque eu moro aqui. Mas a minha essência é nordestina, na minha casa não falta farinha, por exemplo, sabe? Certos alimentos, certos pratos que estão lá dentro da minha essência, nem por isso deixo de comer e apreciar a pizza. Então, eu acho que o sentido da antropofagia é nesse da gente se melhorar e se colocar mais disponível para entender o outro. Eu acho que uma das minhas dificuldades, e eu não sei se isso é comum com algumas pessoas, é que para a gente fazer a colagem como arte também, é muito intuitivo, mas é muito importante a questão da fundamentação, como o Samuel expôs, indicou livros, né? Para a gente poder entender o que está por trás disso tudo. Grata pela palavra. Imagina, Ana Nélia, que bom que a tua internet colaborou, você pôde trazer esse teu relato fundamental. Acho que você tocou em pontos aqui super interessantes, né? Assim, acho que conhecer a raiz é conhecer é um processo, eu tinha falado disso, né? Dessas muitas descobertas que a gente precisa estar se fazendo e vai se fazendo ao longo da vida. Eu discordo quando você fala que você é uma pessoa que você não é colagista, você só corta e cola.
né? Para mim, isso é colagista. E se você pensa sobre essas imagens e pensa no impacto delas, você é artista. Porque uma artista é alguém que pensa sobre a sua produção estética, poética, o seu fazer, né? Um fazer que não é construir uma casa, não é atender alguém, né? Não é, né, as profissões, é alguma coisa além, sabe? Uma coisa que há uma necessidade de se fazer. Isso é coisa de artista. E isso eu acho muito legal, gente, porque eu dou aula há muito tempo, né, de artes, mas para as pessoas que estão afim, né, assim, que estão na faculdade. E no campo dos colagistas eu vejo que isso às vezes é um mito, né, assim, não sei se sou, né, e cara, eu tenho assim vontade muito de montar uns grupos para a gente conversar sobre a arte, né, sobre o processo criativo. E essas conversas eu fiz com o PV, né, PV? A gente trocou uma trova no nosso perfil lá do Instagram sobre o processo criativo e no fim a gente não sabe, quando a gente está ali na frente do papel em branco, zera tudo, né? A gente traz referências, tal, mas sim, a gente vai lidar com não tá legal, mas eu preciso fazer essa colagem, mas e o artista é alguém que lida com a criação, lida com uma inquietude e precisa fazer isso de algum jeito. Isso é uma necessidade, né? Eu acho que eu vejo isso muito, né, em várias pessoas que não se admitem, e me dá vontade muito de seguir essas conversas, sabe, sobre esse tipo de postura, e que eu acho que aí a gente entra tanto numa postura, né, de se assumir, que eu acho que é importante, até uma postura de, assim, o que eu faço na colagem, o que eu estou fazendo, né, aquela trova que rolou agora com o Antônio, né, assim, mas será que, como é que é essa desconstrução? O que eu consigo fazer? O que é possível? O que é necessário? Preciso fazer mais uma colagem, né? Então, cara, eu estou muito a fim de seguir esse papo, né? Assim, que pena que vai acabar, né? Quem mais quer falar um pouco? Milena quer falar. Milena? Opa! Tá fechado o microfone, Milena. Segue fechado. Ai, sim. Agora acho que sim. Aê. Boa tarde, gente. Pegando seu gancho, Marcelo, eu acho que essa parte de intuição, eu acho que eu posso falar um pouquinho. Eu sou artista, já faz 2 anos e pouquinho, sou colagista, sou formada em artes, estudei fora também para estudar um pouco de artes, e as minhas obras, as minhas ideias, elas acabam vindo montadas por meio de sonhos. Então, eu estava torcendo para alguém falar na parte de intuição. Eu sou muito de intuição, de sonhos. Então, eu sou aquela artista, eu sento para produzir, não é que eu fico pensando, o que eu vou fazer, ou que forma, ou que composição, técnica, ela já vem montada para mim. Então, usar a intuição é uma coisa bem incrível, assim, você lidar com o seu próprio dom e a intuição junto é uma coisa bem bacana, assim. Então, lidar com essa intuição é complexo isso, assim, porque tem a ver com a espiritualidade. Então, ela já vem as 2 coisas juntas. Então, é bem legal na parte intuitiva, antropológica, acho que no caso, e acho que seria interessante eu ter falado isso. Então, quando eu tento sair um pouco dessa realidade assim, do sonho, aí eu faço as minhas próprias colagens, que eu crio os meus desenhos, fica até meio estranho, assim, parece que não sou eu ali,
eu não sei explicar isso, assim, porque sai um pouco da minha realidade, digamos assim, né? Porque, na verdade, eu faço colagem, então eu estou tentando sair um pouco desse caminho e estou indo para os desenhos, então é bem interessante. Legal, Milena, obrigado aí pela trazer esse elemento, né? Estava trazendo uma questão bem assim teórica, né, sobre colagem e ao mesmo tempo quando eu já trouxe a questão do artista já traz outros lugares, né? Que não é só uma. E claro, né, eu tenho, desculpem te cortar, e claro, eu tenho as minhas referências, né? Mas antes eu levava a colagem meio que na brincadeira, assim, eu achava que não era uma obra de arte. E na hora que eu fui ver, ela realmente é uma obra de arte, ela é comercial, então, assim, foi bem bacana. Super, não, eu acho que a intuição que você traz aqui, né, junto desse nosso papo hoje, é um elemento que não é considerado também como um lugar de conhecimento, né, assim, porque a gente está numa sociedade que é racionalista, né, então a gente pode olhar. Eu até aproveito e te pergunto se você conhece algum artista que use muita intuição sem realmente... Porque eu cheguei a pesquisar, assim, eu achei bem difícil, assim, de achar alguém realmente que mexa só com o intuitivo. Se você conhece alguém, por favor, não diga. Eu acho que, assim, eu consigo ler intuição, a chave que você traz, como processo criativo, né? Como se dá um processo criativo. E aí a gente tem algumas pessoas que falam um pouco desse tipo de processo, né? Que não é um processo racional, como eu estava falando. Então, o processo criativo, aí tem a Feiga Osterwell, por exemplo, que tem os livros que falam do processo criativo e que vão dizer, assim, como, né, pautar um pouco, né, colocar em palavras isso que acontece, né, de como que a criação Tanto é que algum deles até acabam dizendo para ter, tipo, realmente... Eu sou daquelas que tem caderninho de anotação, acordo de madrugada para produzir, porque senão eu acabo esquecendo. Eu sou daquelas que não tem um horário fixo, já vieram me perguntar, mas tem um horário fixo? Não tenho. Eu deixo tudo exposto. Na hora que vem, eu vou lá, tipo, na hora que eu lembro, eu passo isso para o papel. Já me perguntaram também, mas tipo, se você tem uma ideia no sonho de uma forma, uma composição, e você não encontra esse material, você não... É engraçado, eu deixo para uma outra vez e quando eu for atrás de material, eu vejo aquela imagem. Não é uma coisa que eu fico atrás, eu passo para outra e vi uma ideia, enfim, é isso. Tá, não, é que o papo da intuição, ele é instigador, né? Eu acho, assim, o que eu gosto de fazer muito com meus estudantes é a gente ser provocado, né? Eu provoco exercícios que nos tiram de um certo caminho criativo, né? E que, né, acontece aí num jogo de intuição, de razão, de conscientizar das coisas, mas também de ir para o inconsciente, né? Eu vejo sempre uma trama. Mas eu acho que há exercícios que é possível da gente fazer para desfazer tramas, né, e percorrer caminhos novos. Então, eu gosto muito de pensar esses processos criativos nesse sentido. Então, para mim, assim, isso me instiga, né, em abrir esse tipo de processo, sabe? Instigar pessoas a pensarem sobre isso também, né? Então, enfim, falando um pouco disso. Tem uma pergunta no chat que eu acho que é da Camila. A Camila que estava, nossa, tá andando pela cidade, aí chega num lugar, é você mesmo, Camila, que fez essa pergunta? Sí, Camila tiene una pregunta hace rato. ¿Les parece si contestamos esa y vamos cerrando para hacer las 2 horitas? Que después tenemos otra actividad más Claro, tarde. claro, Gabi. Cadê a pergunta? Era ¿cuál es la relación del movimiento dadaísta con el collage? Esa es la pregunta de Camila.
Sim, então, assim, o que eu, falando um pouco lá atrás, Camila, que eu vejo que há no movimento dadaísta algo de justapor coisas que não, a princípio, não estariam juntas. E tem objetos, tenta buscar depois objetos surrealistas, que é um telefone, só que uma lagosta para pegar, né? Assim, uma forma parecida, mas que de repente, quando você junta duas coisas num mesmo objeto, se abre um caminho completamente louco. E aí eu vejo isso um pensamento de colagem, né? Não é uma colagem, mas é um pensamento de colagem, que pode virar uma colagem, né? A gente cria essas coisas inusitadas, mas esse ímpeto de juntar coisas que não, a princípio, não dialogam, elas de repente se amalgamam, né? Assim, cria uma outra coisa, e aí essa outra coisa, assim, os surrealistas estavam muito dentro dessa onda de estudar o inconsciente, que é uma coisa nova naquele momento, né? Que existe o inconsciente, né? Que os sonhos é esse lugar que essas coisas acontecem e que isso vira uma matéria-prima para as obras surrealistas, né? Então, é isso que eu pensei para te responder. Legal? E a Camila fez uma intervenção, né? Assim, eu olhava para o quadradinho dela, assim, uma cidade, ela no carro. Foi super colagista. Se chama falta de tempo. Eu entrei correndo. Mas foi tipo isso mesmo, né? Quase uma justaposição aqui de cômodos e rua. Total. Legal. Bacana. Gente, então, tem mais alguma coisa? Vamos encerrando. Obrigado pela presença de todo mundo aqui, né? Das falas. E, nossa, me dá vontade de continuar esse papo, assim, fazer mais um dia. Hein, Gabi? Sei lá, marcar com o povo, pegar essas ideias, a gente responde numa colagem. Mauricio, yo sé que no me puedes ver. Sé que no me puedes ver, pero me puedes escuchar. Soy Gaba. Oi. Gaba está en el trabajo ahora. Sí, lamentablemente. Me arranqué de mi trabajo un ratito para poder escucharte y quería darte las gracias por participar de Collage-Palooza. No tuvimos la oportunidad de reunirnos porque conociste a Gaby y conociste a Francisco. Ese día yo igual estaba complicada con el trabajo, pero bueno, de verdad quería agradecer tu presencia, tu disposición para poder trabajar con nosotros y entregarnos todo esto tan lindo y tan potente, agradecida, a pesar de que no hablo muy bien, en realidad no hablo nada portugués, pero pude entender lo que tú expresaste y agradecer también a todos los asistentes, a todos, por su participación, por las preguntas y por asistir. Eso. Gracias, Gaba. Que bueno que deu para entender. Obrigado, então, também, gente. Obrigado pela organização, por esse evento incrível. Está sendo, acho que, demais.